Verdades Bíblicas, um podcast criado entre amigos com o intuito de crescimento espiritual para a nossa caminhada cristã. Meus amigos, ainda sobre a ceia do Senhor, né? Sobre a tipificação do pão e do fruto da vide, vamos falar sobre transubstanciação e consubstanciação. O que significa essas duas coisas? Vamos lá. Alguns pensam que na celebração, no comer do pão e no beber do fruto da vide, esses dois elementos literalmente transformam-se no corpo de Cristo e no sangue de Cristo. Não, tem outra interpretação, que o pão continua sendo pão e o fruto da vide continua sendo fruto da vide, né? Mas simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. A primeira explicação é o que nós chamamos de transubstanciação, significa mudança de substância. Literalmente, a substância do que o pão é feito transforma-se em carne. E do que é feito elementarmente o fruto da vide transforma-se em sangue. Total mudança de matéria, né, de substância. Então isso é o significado de transubstanciação. Já a consubstanciação, não temos a mudança de elemento, mas temos o quê? Espiritualmente, Cristo está com. Consubstanciação quer dizer junto de, não substituir a coisa, mas está junto da coisa. Nós cremos na consubstanciação. Nós não cremos que o pão se torna carne, nem o vinho se torna sangue. Mas espiritualmente, Cristo está com aqueles elementos no momento que nós celebramos a ceia. Muito bem, amado irmão João. Só complementando, no caso, sabemos que a doutrina da transubstanciação surgiu com a Igreja Católica, certo? E com a vinda dos reformadores, ali partindo de Lutero, ele chegou a discordar da teoria da Igreja Católica, da transubstanciação, de forma que ele dizia, não, Cristo está presente na ceia fisicamente. Ele cria que Cristo estava presente fisicamente, assim como a Igreja Católica também tinha um entendimento. Só que é diferente, ele dizia que o pão e o vinho ele não se transformava literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Então ele discordou disso. E aí posteriormente vem Zwinglio e discorda já de Lutero. Zwinglio já diz o seguinte, que Cristo ele não está presente fisicamente em nenhum sentido na ceia, porque a ceia é um memorial, né? Aí veio um outro reformador chamado Calvino, que disse que Cristo está presente realmente, mas não no sentido físico, como alegado pela Igreja Católica e Lutero. Mas ele estava no sentido espiritual presente, certo? Então existe essa diferenciação entre os reformadores a respeito da teoria da transubstanciação. Meus irmãos, podemos provar que o elemento pão e fruto da vide não se transformam em outros elementos simplesmente pelos nossos sentidos. Se assim o fosse, quando você comesse o pão, você sentiria gosto de carne na boca. Quando você tomasse o fruto da vide, sentiria gosto de sangue na boca. E carne crua, né? E carne crua. E obviamente, você que ceia, você não sente isso, porque não se transforma. O pão continua sendo pão. E o fruto da vide continua sendo fruto da vide. Mas ambos são memorial do sacrifício de Jesus Cristo. Alguns usam as passagens de Mateus capítulo 26, Lucas 22, versículo 17 ao 23, 1 Coríntios 11, 24 e 25, e João capítulo 6, versículo 32 a 58, para afirmar que, de fato, o pão e o vinho se transformam. Porque nessa passagem, Cristo diz, resumindo, que no comer a carne do Filho do Homem não tem parte com ele. Mas, obviamente, é um simbolismo. Não é literal. Não é literal. Se fosse assim, Cristo morreria todas as vezes que nós celebrássemos a ceia. Toda vez que nós celebrássemos a ceia, Cristo estaria sangrando, né? E o próprio Cristo, o Marcos comentou aqui, quando ele celebrou a ceia, ele estava vivo. Então Jesus não estava comendo a carne dele. Ele estava comendo o pão, que simboliza o sacrifício que ele ia realizar no dia seguinte. Contraponto disso, como o Rafa disse, né? O sacrifício de Cristo não precisa se repetir. Se todas as vezes
o pão se transformasse em carne, Cristo estaria morrendo, né? Mas não precisa. Cristo morreu uma vez só, né? Como diz lá em Hebreus capítulo 7, versículo 27. O sacrifício de Cristo foi perfeito e definitivo, foi único. Hebreus capítulo 7, versículo 17 e Hebreus capítulo 10, versículo 10. Jesus foi sacrificado apenas uma vez. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Então, nós cremos que os dois elementos simbolizam, são memorial do que Cristo fez, mas não se tornam carne nem sangue de Cristo. Para encerrar, um assunto corriqueiro nas igrejas. Por exemplo, você é de uma determinada denominação, mas está viajando, um lugar distante, né? Aí tá no domingo, você quer congregar, né? Aí você vai em uma igreja lá perto onde você tá, de outra denominação. Aí você se pergunta, e nesse dia tá celebrando a ceia do Senhor nessa igreja. Você se pergunta, eu posso cear? Não tô na minha igreja, né? Eu posso cear? Meus irmãos, sim. Você pode cear, né? A ceia é para todo o corpo de Cristo. E veja bem, Cristo não criou placa de igreja. Ele criou os cristãos. Ele criou os cristãos. Denominações são nomes, são organizações que foram formadas depois de forma administrativa, né? Para administrar. Não queremos entrar nesse mérito aqui, dá até assunto para um podcast, mas o que podemos dizer que nenhuma igreja, você que é batizado nas águas, você que está em comunhão com o corpo de Cristo, pode ser impedido de cear. Se assim alguém o fizer, está pecando, está errando, porque está impedindo você de participar da comunhão do corpo de Cristo. E como já foi dito aqui, Jesus não impediu Judas de cear. E você não pode ser impedido. Ainda mais estando em comunhão com o corpo de Cristo, ser impedido de cear só porque está em outra denominação. Alguns têm essa dúvida, né, de se pode cear em outras igrejas, mas sim, pode. Se aquela igreja ali professa o nome de Cristo e você é um cristão, você está habilitado a cear naquele local. Tem uma pergunta. Certa vez eu vi um ministro do Evangelho, ele viaja muito pelo Brasil e ele relatando sobre a Santa Ceia, ele disse que chega em locais em que é celebrado de forma muito estranha. E uma delas ele disse que é oferecido o pão e no lugar do fruto da vide é oferecido aquele refrigerante Fanta Uva. Ele relatou isso o seguinte, né? Além de outras coisas que nós não vamos tocar agora. Então, mediante isso, se eu for visitar um dia uma denominação que tiver essa forma de celebrar a Santa Ceia, se você na hora de... Geralmente nós não sabemos, né? Primeiro comemos o pão, nós não vamos saber se o que virá depois é um fruto da vide ou um refrigerante, né? Isso baseado no que ele disse, né? E aí, o que fazer? O que fazemos? Se chegar lá para você, na hora de tomar o fruto da vide, você se depara com um refrigerante Fanta Uva. Meu irmão, a ceia do Senhor, ela deve ser celebrada nos moldes que Cristo estabeleceu. Claro, como você mesmo disse, né? Inicialmente a pessoa ali está crente que tudo será realizado nos padrões corretos. Se depois ela se depara com essa situação, eu creio, por um ato de inocência, ela pode interromper a prática ali. Porque se não está coadunando com o que Cristo estabeleceu, ela não tem por que praticar aquele ato. Até aquele momento que ela estava inocente, ok, né? Ela não poderia adivinhar que a ceia seria celebrada de forma incorreta. Mas, a partir do momento que ela toma consciência disso, a partir daquele momento, ela tem, como cristão que tem na mente o padrão correto de como deve ser realizado a ceia do Senhor, ela deve interromper a prática. Vamos deixar mais dinâmico aqui esse assunto. O que nós faríamos? Irmão Júnior, o que você faria nessa situação? Eu simplesmente não diria nada, mas também não tomaria. E tu, irmão Marcos? É uma situação complicada, né? Eu creio que eu partilho do pensamento do irmão Júnior. Eu não aceitaria. Eu creio que isso se tornaria ali um ponto de interrogação na cabeça ali do diácono, né? Ou da pessoa que estivesse ali oferecendo. Mas, realmente, sabendo que não está de acordo com a Bíblia, é preferível você não... Para mim, né? Não faria, não continuaria por esse motivo, né? Por não estar de acordo com os padrões bíblicos, eu não tomaria. Concordo, também não tomaria, certo? Porque como não vai ter nenhum efeito,
né? Não está de acordo com o padrão, como já foi falado, não teria por que também eu tomar. A não ser que eu quisesse apenas comer, né? Se quisesse apenas comer, eu comeria. Mas não teria nenhum valor espiritual aquele ato ali. Querido amigo, estamos chegando ao final do nosso podcast sobre a Ceia do Senhor. Quero agradecer a todos que ficaram conosco até agora. Que Deus lhe abençoe muito mais. Contribua com o nosso canal. Inscreva-se, aperte o sininho. Se ainda não viu os outros podcasts, assista e seja ricamente abençoado por Deus. É isso aí, gente. Estamos muito felizes por mais um tema que foi concluído, na presença dos nossos amigos aqui, irmãos, e você que está nos ouvindo. Continue, compartilhe esses podcasts para outras pessoas, seus familiares, até mesmo irmãos da sua igreja, e assim sermos uma só família, sendo uma só igreja, que juntos podemos ainda mais buscar conhecimento para a nossa caminhada cristã. Nos vemos no próximo episódio. Verdades Bíblicas, um podcast criado entre amigos com o intuito de crescimento espiritual para a nossa caminhada cristã.